Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Paz do Senhor para você que está nesse domingo à tarde acompanhando mais um domingo à tarde especial no programa Jovem Mais. Paz do Senhor, Diácono Lucas Sobrinho. Paz do Senhor, Ruama Sena, paz do Senhor, querido, querida, que está agora sintonizados tanto na FM 106.7 pela Rede Brasil de Comunicação, como também aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo, continue conosco até o fim desse programa, porque hoje nós temos um tema muito especial, muito importante. Qual é o tema de hoje, Ruama? O tema de hoje, vou fazer um suspense antes de dizer qual é o tema da tarde, porque estamos nesse mês de fevereiro com uma série especial acerca do Simpósio de Doutrinas Bíblicas, que é falando sobre adoração. E o tema de hoje é, Lucas, a verdadeira adoração. Esse é o tema do segundo programa especial aqui no Jovem Mais, com convidados especiais abordando esse tema, que com certeza vai continuar falando ao seu coração. Sem dúvida alguma. E você que esteve aqui acompanhando o início da nossa programação, você esteve ouvindo aí a irmã Vitória da área 3 e também a irmã Miriam da área 17, cantando, adorando a Deus, assim também como o irmão Tiago Ramalho no teclado. Os nossos irmãos estarão conosco até o fim da nossa programação, trazendo aqui louvores, adoração. E nós vamos dar início, Ruama, da melhor forma, com o momento devocional. Qual foi o texto preparado hoje? O texto de hoje você vai estar vendo aí na telinha. Está aqui, inclusive, é um dos versículos como referência, Salmos de número 51. Salmos, verso 51, número 17, que diz assim: Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Vou estar repetindo novamente. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Que tema interessante, né? Falando de quebrantamento, que Deus, ele não despreza quando nós estamos com o coração contrito e quebrantado. E muitas vezes nos momentos de louvor, de adoração, nós adoramos a Deus de um modo tão intenso que muitas vezes não temos nem palavras para expressar, mas o nosso Deus, ele recebe a nossa adoração. Muitas vezes é gemidos, não temos o que dizer, mas como diz nesse versículo, Deus, ele não despreza os servos e servas dele que buscam a ele com o coração contrito, com o coração quebrantado. E esse tema é o tema de hoje, a verdadeira adoração. Lucas Sobrinho já está aí com o coração animado, preparado para chegando aí próximo ao Simpósio de Doutrinas? Com certeza, Ruama, o coração está a mil, com muita expectativa. O momento de simpósio é um momento especial em que, durante esse intervalo de feriado prolongado, nós passamos na casa do Senhor, ouvindo ensinamentos, aprendendo mais de Deus, aprendendo sobre lições importantes para a vida cristã. Não é um momento muito especial. Portanto, meu querido irmão, meu querido amigo, minha querida amiga, não perca esta programação, né? Daqui a pouco vai ter um vídeo aí falando sobre a programação. Não perca. Procure a Assembleia de Deus mais próxima à sua casa. Daqui a pouco traremos mais informação, não é, Ruama? Isso, mais informação, porque agora nós vamos de música, vamos adorar o Senhor Jesus. Gostaríamos de saber das nossas convidadas, nossa irmã Vitória e Miriam, qual o próximo hino que vocês vão estar adorando ao Senhor Jesus? Pai do Senhor, o hino é Adorar, de Amanda Vanessa. Amém, é adorar um tema, um título já sugestivo, vamos adorar a Deus. Quando Deus não responde,
é adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo é adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto é adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recurso. É adorar a Deus quando lhe faltar tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega que se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo é adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto é adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recurso. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Amém, glória a Jesus. Que letra maravilhosa, não é, Ruama? Que hino maravilhoso que foi louvado aqui nesta tarde. Adorar a Deus em todas as circunstâncias. Que não é fácil, né? Quando está tudo bem, é fácil adorar o Senhor, mas quando vem a provação, as dificuldades, torna-se muitas vezes difícil. E como diz nesse hino, é adorar a Deus na provação, quando não tem amigos por perto. E nesse clima de adoração, já convidamos você a também compartilhar, não é, Lucas Sobrinho? Muitos irmãos que estão em casa, já agradecemos a você que está aí interagindo através dos comentários, mandando sua mensagem, falando sobre o simpósio. E aproveita, segue aí o canal do YouTube do ADPE Petrolina, o canal oficial da Assembleia de Deus em Petrolina, e também compartilha, mande para os seus amigos, para que todos venham juntos nesse domingo à tarde receber mais de Deus. Amém. E foi preparado aí também, Ruama, um vídeo muito especial
pelo nosso irmão Daniel Barros, contando sobre a programação do simpósio. E, inclusive, esse quadro é um quadro novo aqui no Jovem Mais. Qual o nome, Lucas Sobrinho? Hoje é dia inédito, né? Vamos estrear esse quadro Notícias da Bleia, onde passamos aqui informações acerca da agenda da igreja, os eventos a nível de campo, a nível de área, não é? E nós já vamos ouvir, né, acerca das informações relacionadas ao simpósio que se aproxima. Dos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui nesse quadro especial para poder falar sobre o simpósio de doutrinas bíblicas, que você, inclusive, não pode perder. O tema especial, como você está vendo aqui na nossa tela, é adoração à essência da vida cristã e será do dia 18 ao dia 24 de fevereiro de 2023. Mas, para você ficar mais informado, vamos agora para a programação, que vai da lição de número 1 até a lição de número 7. Vamos lá, começando pela lição de número 1, e você vai estar vendo aqui na nossa tela também, aqui na lateral, tá bom? Dia 18/2, sábado, às 19 horas, teremos a lição de número 1 em todas as congregações polos. No dia 19/2, domingo, à tarde, 1h30, teremos a lição de número 2 em todas as congregações polos também. Já a lição de número 3, que será no domingo à noite, ainda 19/2, às 6 horas da noite, em todas as congregações do campo, será a lição de número 3, como eu falei. E no dia 20/2, segunda-feira às 19, será a lição de número 4, em todas as congregações polos. Na terça-feira, dia 21/2, também às 19 horas, teremos a lição de número 5, em todas as congregações polos. No dia 22/2, quarta-feira, às 19 horas também, nós teremos a lição de número 6, tá certo? Quarta-feira em todas as congregações do campo. Já na quinta-feira, às 19 horas, no dia 23/2, nós teremos a Santa Ceia no Templo Matriz, que você já sabe, é na Vila Mocó, tá certo? Então não perca, é muito especial. E para finalizar, a lição de número 7 será o encerramento no dia 24/2, sexta-feira, às 19 horas, na área 1, tá certo? Então você não pode perder, não pode ficar de fora com esse tema muito especial que é, como você sabe, a adoração, a essência da vida cristã. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Daniel Barros. Quadro novo aqui no Jovem Mais, Notícias da Bleia. E olha, um detalhe para você que está em casa. Se na sua congregação vai ter festividade de jovens, algum trabalho em especial a ser desenvolvido durante a semana, você pode estar mandando a sua arte, divulgar, marcando o Instagram do @programa Jovem Mais, ou então mandar no direct a arte para estar participando também. Você pode, que está em casa, nos ajudar a fazer parte desse quadro Notícias da Bleia. Muito obrigado, Daniel Barros, por trazer essas informações acerca do simpósio de doutrina. Agora, Lucas, vamos continuar sabendo mais sobre os nossos convidados desse domingo à tarde? Isso mesmo, Ruama, para o tema de hoje, muito bonito, relembrando a verdadeira adoração. Nós temos aqui dois convidados muito especiais para trazer um bate-papo, falar um pouco mais, responder algumas dúvidas, algumas perguntas que às vezes passam na mente dos jovens. Estamos aqui com eles, já vamos apresentá-los. Estamos com o nosso presbítero Lucas Farias, ele que é coordenador da área 5, foi também um dos integrantes, inclusive, da equipe do programa Jovem há um tempo atrás. E estamos ainda com o jovem auxiliar Jonatas, né, ele que é da área 13, congregação de Nova Petrolina. Estão aqui. Também é um integrante da banda marcial aqui, né, do campo de Petrolina. Estamos aqui com ele, já quero cumprimentá-los, saudá-los. A paz do Senhor, presbítero, a paz do seu irmão Jonathan. Paz do seu irmão Lucas, irmã Ruama, todos os ouvintes e aqueles que estão assistindo também pelo YouTube. É sempre um prazer estar aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Pai do Senhor, meu diácono Lucas, Pai do Senhor, irmã Ruama, a todos que estão nos ouvindo, é um prazer estarmos aqui nesta tarde de domingo, adorando a Deus nesta tarde. Os nossos convidados, eles têm muita experiência acerca da música, né? O presbítero Lucas, desde a infância, né, com o pastor Valdemir em casa, as referências musicais, também adora o Senhor tocando alguns instrumentos. São muitos instrumentos, né, presbítero Lucas? Eu digo que eu não sou músico, que eu não tenho formação profissional, né, de músico. Nunca fiz faculdade, nada disso. Mas lá em casa o ambiente sempre foi assim muito musical, né? Mãe sempre gostou de ouvir hinos. E painho desde sempre, desde pequeno,
incentivou a gente para aprender um instrumento. E ao longo do tempo, eu fui aprendendo alguns, né? Eu toco um pouco de teclado, violão, bateria, mas aquele que eu mais me identifico mesmo é o contrabaixo. Então, o senhor nunca participou de uma aula, de uma escola de música, assim, para aprender? Já participei, sim. Eu digo assim porque para você ser o músico profissional, né, você precisa fazer não é necessário, mas a maioria eles faz a faculdade, faz o curso técnico, embora tem muitos também que nunca fizeram e trabalham profissionalmente como músico. Eu estudei com um professor na infância, um irmão lá da igreja, que ensinou violão. Quando nós fomos para a Argentina, eu estudei um tempo lá, com um professor de contrabaixo especificamente, cerca de 1 ano, acredito. E quando nós voltamos da missão, eu com meu irmão, a gente começou a fazer o Conservatório Pernambucano. Nesse meio termo, a gente se mudou para São Lourenço, né? Quem conhece um pouquinho do Recife sabe que é distante, era longe. Então, eu, na época, decidi não terminar o conservatório. Eu fiz 1 ou foi 2 anos. Meu irmão continuou e se formou no conservatório e tudo. Mas eu não tive, assim, na época, né, a força para aguentar o dia inteiro na escola e ainda ficar para o conservatório depois. Então, eu fiz 2 anos e parei. E essa foi, assim, a minha experiência formal, vamos dizer, né? A maior parte foi na igreja, aprendendo com os irmãos, outros músicos e nos cultos, né? Aos trancos e barrancos. Maravilha. E o irmão Jonathan também é maestro, né? Um dos maestros da banda, né? Como eu falei. Sim, da banda marcial. E nos conte também um pouco como foi sua experiência. Ele estava comentando ali comigo que é mais da parte da percussão, não é verdade? Nos conte como foi a experiência de aprender, como se deu, como iniciou. Foi desde a infância, né, na realidade. Eu sempre gostei muito do louvor, convívio na parte do louvor. Minha mãe sempre foi maestrina de conjunto, sempre foi dirigente de conjunto, e aí grupo familiar. E aí eu convivia com a música. Eu lembro que eu acordava toda manhã, colocava os cadernos, pegava uma baqueta que eu tinha ganhado e botava Lázaro, o irmão Lázaro, na TV, começava a assistir, tocava, ficava batucando nos cadernos, na baqueta. Então foi desde a infância, né, a questão da percussão. Via os bateristas, aquele menino que ficava olhando para a bateria só assim, doido para aprender a tocar. E foi da infância, né, o convívio com a música, com o louvor, foi através disso. E foi crescendo e fomos aprimorando, aí fomos para a parte do louvor. Não sei cantar muito bem, mas a gente tenta, né? Foi para a parte do louvor e graças a Deus estamos aí ajudando o nosso pastor na banda marcial. Maravilha do céu. Então nós já vamos iniciar aqui, não é, falando mais sobre o tema propriamente da verdadeira adoração. Claro que já estamos pincelando, ouvindo um pouco sobre as vossas experiências na área do louvor, mas o que é propriamente a adoração? Eu acho que a melhor... Tem muitas definições, né? Se você for pesquisar, tem muitas definições. Mas de todas as que eu já li, assim, aqui eu acho que resume de forma mais completa o que é realmente a adoração na sua essência. Nós poderíamos dizer em uma palavra só que é rendição. A adoração é basicamente rendição. Ou seja, é você se voltar para Deus e render a Deus tudo que você é, o que você faz, seus planos, seus projetos. Quando a gente faz isso, aí a gente está captando realmente o que é adorar a Deus. Eu vejo que a adoração, complementando até o que o presbítero falou, ela tem vários, né? Se você for pesquisar, o significado da adoração é adorar a, né? Então, o sentido da adoração é a quem deve ser adorado, né? Nós vemos em Isaías capítulo número 6, a verdadeira adoração, que os anjos clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, né? Então ali mostrava o verdadeiro sentido da adoração. Eu digo que ela é estágios. A adoração ela é estágios. Primeiro você começa a louvar, você começa a cantar, você louva a Deus, depois você vai começando a quebrantar o coração,
E quando quebranta, você chega no estágio da adoração, é que você começa a sentir a Shekinah de Deus. Você começa, de fato, estar adorando ao único que deve ser adorado. Agora, já que falamos, já dei um spoiler da próxima resposta. Mas de que forma nós, enquanto jovens servos de Deus, podemos adorar a Ele? Presbítero Lucas, de que forma? São muitas. Como eu disse, a gente geralmente associa a adoração diretamente a louvor, né? E, assim, eu acho que é um entendimento superficial do que é adoração. Porque alguém que olha e pensa que adorar é cantar, é louvar na igreja, onde quer que seja, essa pessoa tem um entendimento superficial do que é a adoração. Então, a adoração, ela é, como eu disse, ela é uma rendição da vida, da vontade. Quando a gente pensa nisso, você pode adorar a Deus fazendo seu trabalho. Você pode adorar a Deus comendo. Você pode adorar a Deus com a forma como você se veste. Você pode adorar a Deus tocando um instrumento, cantando um hino. Entende? Você pode adorar a Deus dando testemunho do Evangelho. Então, tudo que tenha como objetivo a glorificação do nome de Deus é um ato de adoração. De fato, isso mesmo. E o que acontece como o presbítero disse, não é somente o ato do louvor, né? Cientistas, eles começaram a estudar, tem cientista que estuda as plantas e tal, e pegaram um girassol e colocaram um sistema de ondas para ouvir as ondas sonoras daquele girassol e ouvia ondas sonoras, não perceptível ao ouvido humano, mas aquilo começava a sair umas ondas sonoras daquele girassol. Ou também nós vemos uma reação astronômica relacionada aos planetas. Cada planeta tem um som, né? As estrelas, tudo tem um som. Então aí vai aquele versículo: tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor, né? Então, às vezes, que nem o presbítero falou, não é somente louvar, né? Às vezes, se você está com sua vida, você está adorando a Deus, com a vida, com o modo de viver, com o modo de agir, sendo nos princípios cristãos, você está adorando a Deus de fato. Porque quando nós nos diminuímos, ele cresce, não é verdade? E aí o que acontece? Quanto mais nós diminuímos ele crescendo, aí a nossa diminuição é uma forma de adoração a Deus. E veja bem, até o irmão Jonathan comentou na primeira resposta que existe uma certa diferenciação entre o cantar, o louvar e o adorar. Às vezes parecem termos muito sinônimos, né? Mas de forma conceitual, se formos olhar bem o termo, qual seria a diferença entre essas três preposições? O que é cantar? Eu entendo que seja mais relacionado à música, o cantar, mas louvar e adorar. Qual é a parede que faz a diferenciação ou não tem essa diferença? Eu acho que são, na verdade, a adoração. Dentro da adoração está o louvor, como eu já disse. É uma forma de você adorar, é o louvor. Louvar é elogiar, né? É elogiar, tecer bons comentários, né? Então, quando a gente faz isso direcionado a Deus, a gente está louvando a Deus. E aí, se a gente for pegar pelo conceito, tem pessoas que louvam a outras coisas, porque estão elogiando aquelas coisas, enfim, como a gente falou a definição. Eu acredito assim, que existe a adoração, dentro da adoração está o louvor, dentro do louvor está o cantar, está um dentro do outro, entende? Para onde a gente direciona isso é que vai fazer a diferença. É a diferença que faz. Eu lembrei do que eu ia comentar referente à banda. A banda, ela não tem cantores, não né? tem cantores. Mas né? está louvando. A gente tem a parte melódica, só que aí vai, às vezes... Melodia e ritmo, né? A melodia e ritmo, que é uns 5 segundos, que é o hino da harpa cristã, somente. Só que o restante já vi muita gente chegando para mim, meu presbítero, falando assim: eu não entendo o motivo da banda marcial, porque é só zoada, é só barulho. E eu parei para pensar que, de fato, qual é o motivo da banda marcial?
o motivo da banda marcial é chamar a atenção. Porque eu já vi muito em nossas viagens que nós fizemos, a gente tocando, o povo saía para fora para ver quem estava tocando. Semeadores iam lá e entregavam literatura. Aquilo era uma adoração. Então, aí a gente vê a diferença, né, de cantar, louvar, a quem você está fazendo isso. Né? Eu toco, por exemplo. Né? Então, na hora que a gente está tocando ali no congresso, onde quer que seja, o músico, ele também está louvando, sem cantar. Ele está louvando como? Tocando. E o cantor está louvando como? Cantando. Então, por isso que eu acho que e no final todo mundo está adorando. Né? Então tá um dentro do outro, sabe? Porque se a gente resumir o louvor ao cantar, aí você está excluindo os instrumentos musicais, que não cantam, mas que louvam. Porque tira até a causa e o efeito, né? Que a gente vê dos instrumentos, um exemplo muito prático que a gente vê é a questão da guerra, que colocou os tambores à frente. Então a gente falando isso que o presidente falou, de falar somente do louvor, que a gente fala que é o termo mais fácil, né? Que a gente encontra de falar do louvor é a parte mais fácil, entre aspas, mais fácil. Só que para chegar à parte da adoração através do louvor é difícil, porque tem que ser com coração, tem que ser da forma verdadeira, né? Que não adianta você ir, vamos usar o exemplo do instrumento, você ir tocar um baixo, uma bateria, uma guitarra de qualquer jeito, né? Isso já não é adoração, você só está tocando. Não adianta você ir cantar no púlpito, cantar em algum lugar, vou dizer assim, um hino de adoração a Deus, sendo que você não está fazendo isso da forma que é para ser feito, entendeu? Então ele tem essas questões. Conversando com alguns jovens que tocam na banda, eu já ouvi eles dizerem isso mesmo que o presbítero está acrescentando, né? Não está cantando, não está passando uma mensagem através da música, através da letra, mas está ali na dedicação, né, de fazer o melhor para Deus, e sente até a emoção ao tocar, ao bater ali naquelas percussões, sente a emoção, sente a presença de Deus, não é verdade? Ou Muito seja, bem. você que está em casa, que pode não ter habilidade para cantar, não fique triste, você pode ter habilidade para tocar, né? Quer seja tocando, cantando, não é importante que nós venhamos estar adorando ao Senhor. E tem uma passagem bíblica em João, capítulo 6, versículo 21, que é usada a seguinte expressão, e a gente gostaria de saber a opinião, né, a concepção dos nossos convidados, que Jesus usou a expressão para a mulher samaritana, dizendo assim, que não necessitaria adorar a Deus nem nesse monte, nem em Jerusalém. O que ele quis dizer? Que às vezes pode ser, alguns irmãos já leu essa passagem e fiquem um pouco na dúvida. O que Jesus quis dizer para a mulher samaritana nesse quesito? A gente precisa entender que havia uma questão cultural, né? Então, no Antigo Testamento, os povos orientais, eles tinham uma concepção cultural de que o Deus da terra devia ser adorado naquela terra. Tanto é, por exemplo, que quando Naamã ele volta para Síria, né, ele pede para levar um carro cheio de terra de Israel, porque ele queria adorar o Deus de Israel. Isso era uma concepção antiga. Não quer dizer que estava certa, mas era uma realidade que havia naquele tempo. Então, quando a mulher ela fala de adorar a Deus em Jerusalém, ou de adorar a Deus no Monte Gerizim, né, no templo, que havia sido erguido e depois foi destruído no Monte Gerizim, ela está limitada ao conceito cultural da época dela, de que o Deus precisava de um espaço físico para poder ser adorado. E aí Jesus, que é o fim da lei, né, ou seja, Jesus é a perfeição, ele é a revelação máxima de Deus, ele fala aí, na minha opinião, pelo que eu entendo, do elemento mais básico de todos da adoração, que é de que a adoração não está limitada a um lugar, a um povo. A adoração a Deus, ela acontece, o complemento do versículo, em espírito e em verdade. Então ela acontece ela começa a essência de maneira interior e da maneira correta. Ou seja, a adoração a Deus ela é espiritual, baseada na verdade revelada de Deus.
Então, na minha opinião, o que eu vejo é que Jesus está ensinando aí, se é que a gente pode falar assim, né? O núcleo, a semente, sabe? Aquela coisa que ao redor de onde flui tudo o que significa a adoração, que a gente falou no começo. E isso daí é a parte mais essencial, o néctar, sabe? Da adoração. A gente pode falar isso. E é interessante que o presbítero falou, né, que é o fim da lei. Mas ele mesmo no mesmo capítulo ele fala, mas agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, que nem o presbítero falou, às vezes estavam limitados a um canto. Limitados em Jerusalém. Só posso adorar em Jerusalém. Não. Às vezes, você andando, eu às vezes tenho medo de andar na rua, porque o povo achar que eu sou doido, que eu fico conversando com Jesus, eu fico falando como se tivesse... Tem alguém, só que ninguém está vendo, que ele está do meu lado. Mas eu fico conversando como se tivesse um amigo conversando e cantando. Mas, não é doideira, mas é porque é uma questão interna de cada um. Então, andando, você está louvando, né? Sem casa, um exemplo prático que a gente vê, as mães lavando a louça, tá cantando, varrendo a casa, tá cantando. Às vezes a gente no trabalho, a situação tá difícil, tá complicada, a gente começa a adorar a Deus. E ali eu vejo que vamos deixar o templo, entre aspas, de lado, vamos botar a parte secular. Nesses momentos, nesses quesitos de estar em casa lavando a louça, ou arrumando a casa, ou você está no trabalho, é ali que você vê o sentido real da adoração. Você está esquecendo os seus problemas para você ir adorar somente ao Pai. Amém, glória a Deus. Inclusive, queremos aqui deixar uma correção. Na verdade, é o capítulo 4 que estamos falando, né? Capítulo 4 de João. E realmente, estava até programada nas nossas perguntas, ver esse complemento relacionado aos versículos 23 e 24 do capítulo 4 de João, quando Jesus realmente diz que o verdadeiro adorador deve adorar em espírito e em verdade. Algo, à primeira vista, pode parecer um pouco abstrato, mas o que é que Jesus quis dizer com isso? O que é que Jesus quis ensinar e alertar aquela mulher e também a todos os seus discípulos, todos os seus servos? Como a gente falou, né? Essa é uma questão essencial. Então, a adoração a Deus, ela parte do coração do homem, né? E o coração aqui não é o músculo, amém? O músculo que bombeia o sangue. O coração aqui é o centro das emoções, o lugar de onde saem as motivações pelas quais a gente faz o que faz. Então, a adoração, ela não começa quando a gente chega na igreja e pega o microfone para cantar. A adoração começa lá no profundo do nosso coração, com as nossas motivações, as nossas intenções, aquilo que guia o que nós fazemos. E, claro, não é só o sentimento, né? Jesus está dizendo em espírito e em verdade. E essa verdade é, no meu entender, a maneira correta. Deus estabeleceu princípios, e a gente vai ver isso aí mais na frente. E o que Jesus está dizendo era isso. Você tem que adorar em espírito, ou seja, do fundo da sua alma, do seu ser, com tudo aquilo que você é, para depois você adorar com aquilo que você faz, com aquilo que você tem, da maneira correta. Né? E qual a maneira correta? É a maneira que Deus, na sua palavra, estabeleceu que ele deveria ser adorado. Quando eu vejo esse de espírito em verdade, me vem a lembrança aquele versículo que diz que corpo, alma e espírito. Eu estava uma vez estudando sobre isso. O ser humano é dividido nesses três quesitos: corpo, alma e espírito. Corpo, ele vem na parte carnal, né? Alma, ele é a divisão entre o espírito e a carne. O espírito é a parte mais sincera do homem. Nós vemos um exemplo prático: o Espírito Santo de Deus é a parte sincera de Deus. É a verdade, né? Ambos são a verdade, né? Mas é a parte sincera. Então, quando a gente adora em espírito e em verdade, a gente vai a um profundo inimaginável, um profundo tão grande, inimaginável, ao ponto da gente esquecer tudo
Então, quando eu vejo em espírito e em verdade, esse quesito é aquilo que ninguém lhe encontra lá. Somente ele. É que nem aquele santo dos santos. A fumaça me esconde. Só teus olhos me vê. Não é isso? Então, quando eu, na minha percepção, quando eu vejo espírito e verdade, é isso. Você vai no profundo. Mais profundo. Mais profundo. E mais profundo. Até você chegar ao ponto de somente Deus lhe ver naquele lugar. Amém. É só para fazer um adendo aqui, um esclarecimento, né? Porque eu sei que o programa, muitas pessoas ouvem, não só crentes e não crentes, e eu sei também que não foi intencional nem proposital. O irmão Jonathan falou assim, o Espírito Santo é a parte mais sensível de Deus. E é importante a gente ressaltar que o Espírito Santo não é uma parte de Deus. O Espírito Santo é Deus, do jeito que o Pai, do jeito que o Filho. Eu entendi o que ele quis dizer. Tem um versículo na Bíblia, né? O apóstolo Paulo diz que o Espírito, ele sonda, ele mergulha nas profundezas de Deus. Mas ele não é uma parte de Deus, ele é o próprio Deus. Então é importante a gente deixar isso claro, porque alguém pode ouvir, né, e achar estranha essa declaração, mas é para deixar claro que o Espírito Santo não é uma parte de Deus, ele é o próprio Deus. Olha, vocês que estão em casa, estão acompanhando a primeira parte aqui da entrevista. Hoje estamos tendo a honra de receber o presbítero Lucas, o jovem auxiliar irmão Jonatas, que estão aqui compartilhando mais sobre esse tema. Eu estou aqui nas minhas mãos com a revista do Simpósio de Doutrina, que tem como tema a adoração, a essência da vida cristã. Olha que tema interessante. Esse é o tema que será abordado no próximo final de semana no Simpósio de Doutrina. E eu gostaria de perguntar para as nossas irmãs Vitória e Miriam, vocês já adquiriram a revista do Simpósio? Já sim. Já folhearam, já olharam um pouquinho esse conteúdo tão importante? Já sim. Com certeza. Olha, vocês já estão se preparando aqui acerca do louvor, mas, Lucas, como eu faço para adquirir a revista do Simpósio de Doutrinas? É muito fácil adquirir. Todos os assistentes de congregações, dirigentes de campanha evangelizadora, eles estão, né, incumbidos pelo pastor de fazer a distribuição em todas as congregações. Então você pode procurar o seu assistente da sua congregação para poder fazer a aquisição, adquirir este material maravilhoso que vai ser, né, que é o que tem por base de todos os estudos. Claro que a base conceitual é a Bíblia, né, a palavra de Deus. Mas através da Bíblia foi extraído esses estudos maravilhosos, editada pela nossa editora Bereia, em Recife, para que nós possamos, em todo o estado de Pernambuco, estar na orientação do nosso pastor presidente, aprendendo mais sobre a palavra de Deus, sobre esse tema maravilhoso, a adoração, a essência da vida cristã. E aqui no Jovem Mais você está tendo um spoiler de como vai ser o Simpósio de Doutrinas, mas já que estamos falando de adoração, vamos adorar o Senhor? Meninas, qual é o hino que vocês prepararam para os irmãos que estão em casa, a equipe que está aqui no estúdio, nos bastidores, adorar o Senhor Jesus? Um adorador por excelência. Amém, vamos de música. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um
um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifícios de louvor, quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Amém, glória a Deus, que possamos ser adoradores por excelência. Agora, Lucas, eu estou sabendo que as nossas convidadas especiais, a nossa irmã Vitória Magalhães, que é ali da área 3, e a nossa irmã Miriam, que é da área 17, também tem perguntas para os nossos convidados. E aí, quem vai começar fazendo a pergunta? Vitória ou Miriam? Eu começo. Paz do Senhor a todos, primeiramente. Amém. Presbítero, para o Senhor, o que é a verdadeira adoração no meio, entre a juventude? Como diferenciar a verdadeira adoração de uma falsa adoração? Amém. Eu creio que quem estava assim, prestando atenção, com um pouco mais de calma, a gente já, de alguma maneira, tocou, né, pincelou sobre o que é, qual seria a verdadeira adoração a Deus, né? E é justamente, como nós dissemos, a adoração não é só o cantar, a adoração ela é a vida, né? Então, ela é fruto da vida. O louvor, eu digo que é a parte mais visível da adoração, mas não é tudo. Então, a verdadeira adoração é aquela adoração que é dada a Deus da maneira que Deus quer que seja dada a Ele. Para resumir, né? E isso implica nós vivermos a vida da maneira como Deus quer que a gente viva. Quando a gente faz isso, como eu falei, se a gente canta, ou se a gente toca, ou se a gente exerce uma profissão, nós vamos estar adorando verdadeiramente a Deus. Isso mesmo, né? E é mais uma questão pessoal. Eu não tenho como ver se fulano, ciclano é um verdadeiro adorador. Porque é muito fácil a gente chegar no culto, a pessoa tá chorando, a pessoa tá lá. Geralmente não tem como saber. Não tem como saber, geralmente. Né? Geralmente. Mas Jesus disse assim, pelos seus frutos, Isso. vós conheceis a árvore. Isso. Né? Então, é como o irmão Jonathan está dizendo, a gente não vai agora sentar no culto e ficar, eu acho que aquela pessoa ali está adorando de verdade, aquela outra não está. Não é o nosso papel. É né? verdade. O que é que eu acho importante a gente saber diferenciar é para que eu garanta que eu estou adorando a Deus do jeito certo. Isso. E não para que eu fique dizendo à irmã, ao outro, que ele está adorando certo ou errado. Agora, existem casos que não é uma opinião minha, não é uma opinião do pastor. Existem casos que, pela palavra de Deus, você olha e diz que aquela pessoa acha que está adorando a Deus, mas não está. E não é uma questão de opinião. É porque, baseado naquilo que Deus exige de quem o adora, você coloca a vida da pessoa em comparação com o que está aqui. Se não bateu, infelizmente,
Gostando ou não gostando, aquela adoração não é verdadeira. Agora, não é meu papel ir lá e ficar apontando o dedo na cara do irmão e dizendo que ele está sendo falso. E complementando, é aquela questão, o que eu estava comentando. Eu não sei no culto. Ou às vezes a pessoa na rua tá com, vamos dizer, óbvio que há suas exceções, tá na rua com um exemplo de cristão. Só que dentro de casa, como é a adoração dentro de casa? Como é o exemplo dentro de casa, entendeu? Ali que a gente sabe como é a verdadeira adoração, entre os amigos, a gente vê como é a verdadeira oração, a gente vê entre os familiares, entre todo o convívio, a gente vê como de fato é a verdadeira oração, se a pessoa é adoradora ou não. Agora, que nem o presbítero falou, não custa nós a estarmos procurando se é ou não adorador. Primeiro devemos ser adoradores de verdade para podermos estar influenciando a outros a serem adoradores de verdade. É importante a gente ressaltar esse quesito porque existem pessoas que estão adorando a algo, alguém, alguma coisa, com sinceridade, sabe? Aquela pessoa, naquele ato, está sendo sincera, mas ela está direcionando a adoração a uma coisa diferente de Deus. Entende? Então, às vezes, nem sempre alguém que não adora a Deus é uma pessoa falsa. Às vezes ela está sinceramente errada. Entendeu? Por isso que a gente precisa adorar. A verdadeira adoração não é só eu ser sincero. É mais um pouquinho do que isso. É eu ser sincero do jeito que Deus quer. Da forma que Deus quer. Do jeito correto. Porque, como eu disse, eu posso estar sinceramente equivocado. Realmente muito bem destacado, muito bem. Foi uma pergunta e uma resposta muito bem, né? Muito bem exposta, né? Detalhada. Agora, a exposição do presbítero já me deu margem para a pergunta que você vai fazer. Pois bem, com relação, nos conte aí, presbítero e irmão Jonathan, qual a relação entre idolatria e adoração? Muito bem. A idolatria é um tipo de adoração. Não é? É como a gente disse, o objetivo é outro. Entende? Então, porque assim, a gente entende, né, quando vocês estão falando de adoração, que adoração é um termo genérico, né? Mas eu entendo que é adoração a Deus, a verdadeira adoração e a idolatria. Pronto. Porque a idolatria é um tipo de adoração. E, se eu não me engano, é Tozer que diz que idolatria é tudo o que esfrie o seu desejo por Deus. E vai desde um filho até uma imagem. Tudo que esfria o seu desejo por Deus é uma idolatria. Então, a diferença entre a adoração como dada a Deus e a idolatria é que a idolatria existe outra pessoa, outra coisa diferente de Deus como objetivo da adoração. E essa questão vou pegar do filho, né, que o presbítero falou. A gente vê Abraão. Né? Se ele não tivesse ido sacrificar, ele estava sendo, querendo ou não, idólatra, né? Do Isaac acima de Deus, né? Então, o próprio Jesus ele diz, né, que quem quiser segui-lo e amar mais o pai, a mãe, a esposa, o filho, aí diz assim, não é digno de mim, não serve para ser meu seguidor. É forte, né? Mas essa é a verdade da palavra de Deus. E a questão da idolatria é a quem, né? É a quem? Às vezes você está adorando o dinheiro. Você está adorando a luxúria. Inclusive, toda a maioria, né, das fontes da idolatria no coração do homem, tanto é que Jesus ele trata o dinheiro como se fosse uma entidade realmente. Né? Não poder servir a Deus e a Mamon. Né? Então, é o foco. Agora, é claro, alguém em casa pode ouvir isso. Meu Deus, o presbítero está dizendo para o esposo não amar a esposa. Não estou dizendo isso. Tem vários tipos de amores, né? E assim, o amor e é simples. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu consigo amar quem está perto de mim. Quando eu começo, é aquilo que Jesus falou. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem a perder por amor de mim, vai ganhá-la. Quer ganhar sua esposa, meu irmão, meu amigo? Ame a Deus acima de todas as coisas e você vai ganhar ela. Se você começar a amar ela em detrimento de Deus, você vai perder Deus e ela.
Olha aí, um aprendizado para todos os irmãos que estão acompanhando o programa Jovem Mais nesse domingo à tarde. Deixe o seu comentário. Você pode também participar compartilhando aqui o programa Jovem Voz da Assembleia de Deus. E se você está acompanhando pela 106,7 FM, é uma alegria muito grande ter a sua audiência aqui conosco nesse domingo à tarde. Agora, quem está em casa pode estar curioso. Como os convidados do Jovem Mais hoje tem tanta experiência para falar. Poderia nos contar um pouco mais, presbítero Lucas, irmão Jonatas, acerca da trajetória, as referências, a inspiração, como começou esse chamado musical na vida de vocês? No meu caso, como eu disse, a gente começou empurrada, essa é a verdade. Eu não vou dizer que eu era uma criança que ficava... Não era diferente de outras crianças, que hoje em dia vê a bateria e vai, às vezes os pais ficam, vai ser baterista, às vezes não é. O menino tá só porque é uma coisa diferente. Não quer dizer que ele vai ser um músico. Então, eu não assim, pelo menos, como eu não lembro, né? O que eu tô falando dessa parte é o que me contaram. Então, nunca pai nem mãe me falou nada. Ó, você já, desde pequeno, você cantava e pegava no instrumento. Não. Agora, o nosso pai, ele sempre gostou muito de cantar, de tocar, ele toca um pouco de violão. Como eu disse, manhã, isso aí é uma coisa que eu lembro desde pequeno, desde as minhas primeiras lembranças, ela acordava, começava a fazer, cozinhando, varrendo, e ela botava lá o CD, né, primeiro tinha um toca-disco assim grandão, depois foi evoluindo, chegou no ponto que tinha uma radiola lá, dessas que na época era moderna, que você colocava 3 CDs ao mesmo tempo, né, e ela ia passando sozinho assim as músicas no CD. Então Cassiane, Shirley Carvalhais, Sérgio Lopes, Fernanda Abrum, Aline Barros, os que eu lembro agora, era o dia inteiro, toda hora, todo momento, Armando Filho, Álvaro Tito, a gente ouvia tudo, todo o tempo, sempre teve essa música. Então, quando eu tinha próximo dos 6, 7 anos, aí meu pai conversou com um irmão que tocava no conjunto musical, comprou um violão, até um violão pequenininho assim, e colocou a gente para aprender. Eu, meu irmão e meu primo, que na época ele morava conosco, ele morou conosco um bom tempo, meu primo Estevão, inclusive, se eu porventura estiver vendo isso aí, um abraço para ele. Ele hoje congrega lá na congregação de Brasília, Pina, na área 18, no Recife, ajuda o pastor lá, um abraço para ele. Então, de nós 3, ele foi o que deslanchou, né? Ele foi o que... Aí ele aprendeu depois a tocar teclado, então aí começou a tocar no eletrônico na Brasília, e depois a gente se mudou. Meu pai foi mudado de área no Recife, foi coordenar na área de Casa Amarela, e tinha uma congregação lá que tinha os instrumentos, mas não tinha músico. Então ele falou com o meu primo, disse, olha, você vai ficar cuidando lá do conjunto musical, vai ficar tocando. E meu irmão menor, Vitor, Felipe não tinha ainda, né? Vitor menor, ele ficava com o pai, com a mãe, e eu ia com meu primo. Então, inicialmente, depois que comecei a crescer, eu não me interessei muito por violão, né? Eu comecei a me interessar pela bateria. Aí eu queria a bateria. Só que no conjunto já tinha, além de mim, 2 irmãos que tocavam bateria. Tinha só um que tocava o baixo e ele viajou, ele precisou se mudar devido ao trabalho. Aí meu primo disse, olha, tu é a pessoa mais fácil para eu ensinar a tocar, que está em casa, então vai ser tu mesmo. Então ele, olha o trabalho que ele tinha, ele tirava as músicas, eu já conhecia a cifra, né? Cifrava as músicas e deixava lá, ele ia estudar, ia para o colégio, trabalho, e disse, olha, quando tu chegar em casa, tu treina as músicas, aprende. E o que é que eu fazia? Não aprendia, não tocava, não treinava, porque eu não gostava. E então eu tinha que levar lá a pastinha dele, botava na frente, ficava tentando imitar as notas. Com pouco tempo, o pai comprou um baixo. E eu fiquei chateado, não disse a ele, agradeci, mas por dentro eu disse, eu não quero um baixo, eu quero uma bateria. E aí foi no tempo que a gente foi para a missão, né? Na missão foi quando eu realmente quis aprender. Por mim. Porque eu sempre tive um incentivo, mas nunca quis. Lá eu quis aprender. Aí foi quando eu comecei a treinar realmente, aprender as escalas, o básico. Aí o pai me colocou no professor. Foi quando a gente foi foi quando eu fui desenvolvendo realmente e tomando gosto. Porque essa questão de tocar depende muito da força de vontade de quem está tocando. Você passa lá as regrinhas, você tem que aprender isso, mas depende da pessoa. Se você não treina, e é treino atrás de treino. Então, eu
Eu lembro que eu chegava da escola, subia e ficava até a hora de manhã gritar lá de baixo, venha comer, venha dormir, entende? Então, aí foi quando a gente começou. Eu comecei depois a tocar lá no Eletrônico na Missão, ensinava o pessoal, comecei a ajudar na orquestra. E aí fiz com esse professor e sempre, como era agora o que eu queria, então eu ia atrás de material na internet. Hoje em dia tem muitos jovens aí que não aprendem, me permite a sinceridade, porque não quer. Porque você vai no YouTube, hoje tem centenas de aulas gratuitas que você pode aprender. E eu comecei assim, na época, quando eu comecei não tinha o YouTube ainda, o YouTube estava bem no início. Então eu ia perreando os irmãos. Tem um DVD, tem um vídeo, tem uma videoaula, pegava e destruía aquilo dali, comia tudo que tinha, ia para outra, tirando música. E quando nós voltamos, né, eu tive uma escola que para mim foi muito importante, que foi o Tempo Central. A gente voltou, a gente foi congregar lá, e os meninos que tocavam lá tem um nível assim extraordinário. Então eles me ajudaram muito. Aí foi outro lugar onde eu desenvolvi muito a música. Aí eu comecei a tocar no coro jovem, toquei na União, toquei alguns congressos adolescentes, congressos de jovens, toquei em 3 cantatas lá do Derby. Foi quando eu fui para o conservatório, comecei a desenvolver também a leitura, né? Eu não leio ainda muito bem, mas o básico assim eu consigo ler de partitura. E foi isso. Daí para frente a gente foi para São Lourenço, aí lá eu ajudei muito nas equipes de louvor, do congresso de jovens, de adolescentes, a gente sempre ensaiava, juntava os meninos, tocava. E para mim hoje é assim, é uma terapia, né? Uma coisa que eu gosto de fazer e faço porque gosto mesmo, assim. Então, em casa eu tenho um instrumento, sento, toco e me sinto muito bem. Ouvindo, me sinto melhor ainda tocando. Com Jonathan. E até, não sei se o irmão Jonatas vai contar também, mas é até um incentivo para quem está em casa, que às vezes coloca barreiras, dificuldades. A Quero igreja precisa de aprender música. a tocar um determinado instrumento. Muitas congregações é bem carente, né? Precisa de músico, e você ali com o dom, com a vontade de aprender, se aproxima dos... É porque não é uma coisa instantânea, entende? Esse é o problema. Você começa a tocar um violão, um contrabaixo, primeiro ano você só vai sentir dor nos seus dedos, vai encher de calo. E o que é que acontece? O pessoal desiste. Não quer, porque não é uma coisa fácil no começo. Eu não vou dizer que é fácil. É complicado, porque você tem que aprender a teoria. Cada instrumento tem uma técnica para você executar aquele instrumento do jeito certo. E aí você tem que aprender os dois, até o seu corpo, né? Criar memória muscular para você poder tocar sem pensar que você está fazendo. Demora. Então, o que é que você precisa? É persistência. É persistência. Não adianta você ter um instrumento caro, pagar um professor caro, se você, em casa, não coloca em prática. Entende? É igual concurso público. Né? O pessoal diz que quem estuda para concurso não tem que estudar para passar. É estudar até passar. Música é a mesma coisa. Você não estuda para tocar. Você estuda até conseguir tocar. Tem gente que tem uma aptidão maior, aprende mais fácil. Tem gente que demora mais a aprender. Meu irmão mais novo, Vitor, ele começou a tocar e a aprender depois de mim. E hoje ele está ano-luz na minha frente, em todos os sentidos. Ele tem essa facilidade, essa aptidão, entende? Para tocar. Mas não existe essa coisa de você dizer assim, fulano nasceu com o dom, mesmo quem nasce com o dom, se não desenvolver esse dom, fica para trás. Amém. Uma história longa, pois... Resuma em 2 minutos. Vai ser ligeiro. Pois, como eu comentei, de família, né? Minha mãe sempre regente, de conjunto, dirigente. E aí o convívio com a música foi em casa, né? Foi em casa. E nisso que foi em casa, o convívio que nós tivemos com a música, e comecei a interessar com a música, comecei a cantar, fazia coisas que eu não sabia, nem técnicas que eu nem sabia que existia. Eu vim descobrir agora, quando grande, de idade, mais velho, algumas técnicas vocais que eu já fazia. E aí começou de infância. Aí eu aprendi, entrei em aula, sempre fui doido por bateria. Eu acho que a maioria dos meninos da igreja sempre é doido por bateria. É o que chama mais atenção. É o que chama a atenção. E aí, nisso que eu ficava olhando
na época era a irmã Daniela na Coab tocando, e ela ficava tocando, e ela me ensinava algumas coisas, e ficava treinando, e foi dali que começou o meu negócio para música. Percussão, principalmente, que sou apaixonado. E aí eu tentei aprender violão, só que nunca deu certo. E quando foi mais para frente, eu comecei a aprender mais a questão, e fiquei frequentando o BEC da igreja, congresso de adolescentes, congresso de jovens, fui aprendendo mais algumas técnicas, algumas coisas, e aí fui para a área do louvor na questão de cantar, né? E quando foi o ano passado, eu participei da banda no ano de 2018, 2019, e nisso que eu participei da banda, eu tive que me retirar, e nisso que eu me retirei no começo de 2020, e aí quando foi em 2022, o pastor veio comentar com a gente para a gente estar à frente da banda. Saí como componente e voltei como maestro, não mereço isso, até hoje eu não sou acostumado com essa situação, mas e hoje estamos aqui, tentando ainda aprender, né, porque é muito complicado, são vários instrumentos, é caixa, é prato, é bumbo, é quadritom, você pegar a harmonia desses instrumentos, né? Violão, teclado, bateria, nem se fala que é mais complicado, você encaixar a nota, você lembrar a nota, todo o campo harmônico. Já na questão da percussão, você encaixou, você consegue trabalhar direitinho e vai-se embora. E foi através daí, louvando, né? Louvando a Deus, cantando no conjunto, enfim, nessa situação que aí eu comecei a me interessar na área da música, e hoje estamos aí, graças a Deus, adorando a Deus. Glória a Deus. E a propósito, até o nosso presbítero, a propósito, bastante interessante as vossas trajetórias, Deus sempre esteve ao vosso lado, né? Com muito esforço, com muita dedicação, estão aqui onde estão, né? Para a glória de Deus. Mas, a propósito, o nosso presbítero Lucas, ele mesmo comentou que já passou pelo campo missionário, pela Argentina, e talvez muita gente tenha essa curiosidade, né? Por não estar lá, às vezes fica imaginando como é a adoração na obra missionária. Existe Tem diferença? É a mesma coisa? Nos conte. Olha, a gente sentiu uma grande diferença, na verdade, quando voltamos, né? Porque eu fui novo, eu tinha 12 anos, e voltamos 4 anos depois. Então, a começar dos hinos, né? Não estou dizendo que todos os hinos lá são perfeitos, não. Mas a tônica dos hinos da igreja e dos cantores que a gente canta lá na igreja são majoritariamente hinos de exaltação a Deus. É muito difícil você ouvir um hino espanhol que tenha aquele sentimento de alguns hinos que a gente ouve aqui na igreja. Eu não estou citando nenhum especial, mas são hinos que do começo ao fim é como se fosse Deus falando para a pessoa, né? Vou te dar a vitória, vou te abençoar, vou fazer isso, vou te levantar. Autoajuda, né? É muito difícil você ouvir um hino desse na Argentina. Os hinos espanhóis, né? Na maioria deles, não estou dizendo que não tenha, não estou dizendo que é perfeito, mas a maioria deles são hinos de quebrantamento. São hinos de exaltação a Deus, né? Então, por aí a gente já sente a diferença. Eu, particularmente, quando escuto um desses hinos que eu citei, eu digo igual meu irmão, né? Meu irmão Vitor, ele diz, olha, para mim é 5 minutos perdido do culto. Eu só tenho raiva. Porque são hinos que você não vê Deus no meio ali. Não tem. Não vou dizer que não tem. Então, eu tenho dificuldade. Não estou dizendo que não cantem. Pelo amor de Deus. Estou dizendo que eu prefiro não ouvir. Eu prefiro não cantar. Às vezes sou obrigado a tocar. Porque eu estou ali e a gente toca. Mas, esse é o primeiro ponto. Depois disso, as pessoas mesmo, sabe? Lá é um costume, é um hábito da igreja, depois da leitura, cantar. Desde que a gente chegou lá, sempre foi assim. Não sei se foi algum pastor antes que ensinou, que colocou, mas é um tipo de coisa que chama a atenção de todo mundo que ia lá.
que vinha do Brasil, terminava o culto e disse, rapaz, como é diferente o momento do louvor aqui, depois da palavra, né? Porque você não precisa mandar ninguém levantar a mão. Você não precisa mandar ninguém fechar os olhos. É uma ação deles. Chega um momento do hino que eles levantam a mão, fecham os olhos, entende? Então, é uma coisa assim, é natural deles lá, né? E isso, mais uma vez, eu deixo sempre assim frisado, estou falando de 11, 12 anos atrás, quando eu estava lá. Passou muito tempo. Acredito que continue, porque é uma coisa muito, assim, parecia ser uma coisa muito cultural. Mas a gente vê hoje aqui no culto, né, depois da leitura, o pastor vai cantar um hino, muita gente dispersa, muita gente pensando, né, indo no banheiro, pensando na morte da bezerra, completamente dispersa. E é uma coisa que lá a gente não via nesse nível que a gente vê aqui, entende? De maneira geral, eles são muito mais reverentes do que nós. Muito mais. E já que o nosso presbítero Lucas trouxe essa informação sobre a experiência da adoração na obra missionária, irmão Jonatas também teve alguma experiência acerca de quando começou a louvar? Alguma experiência própria ao longo desse período de adoração, quer seja na banda marcial ou então na vida pessoal? Vamos falar do quesito do louvor, né, de fato. Como eu disse, a vida foi acompanhada no louvor. Eu lembro que em acidentes que acontecia, uma vez eu machuquei o braço e quando estava na mesa de cirurgia, eu pedi para minha mãe cantar no pé do meu ouvido hino da harpas, os hinos da harpa cristã. E ela começava a cantar e eu começava a me acalmar. Então, o contato. Eu lembro do presbítero Edivan, quando estava aqui em Petrolina, se ele estiver nos assistindo, um abraço. A situação era que depois da leitura da palavra, ele começava a cantar, pegava o violão e eram 10 minutinhos que ele tirava. Só que, às vezes, ele tinha que pedir para parar, porque senão a gente ia passar o final do culto todinho somente louvando. Ele leva a outro estágio. E o louvor, e também em momentos na vida profissional, eu estava trabalhando, e nesse trabalho, os materiais que eu fazia estavam dando tudo errado, as produções dando errado. E quando foi, minha família falou, comece a cantar enquanto está fazendo, ore antes de fazer. E eu começava, meu presbítero, a orar. Antes de começar as produções, eu fazia bolo na época. Eu começava a orar e começava a louvar. E a mão de Deus estendeu sobre aquele lugar, ao ponto de, não estou me gabando, longe disso, mas foi os melhores bolos que saíram daquela padaria, foram os mais bonitos que saíram. Tirando a chefe, a quem fazia. Mas uma experiência que eu tive no louvor foi essa de, tipo, era tudo dando errado, eu começava a louvar e aí as coisas começavam a fluir. Tanto na banda, hoje a gente vê que pode estar dando as coisas tudo errado, a gente começava a louvar, a gente começava a tocar, poderia ter acontecido algum estresse, alguma coisa, e quando a gente começava a tocar, aí Deus começava a tirar toda a nossa angústia, toda a nossa preocupação, e a gente esquecia de tudo e ficava lá somente naqueles instrumentos tocando e adorando a Deus e vendo Deus salvando pessoas para a honra e glória dele. Glória a Deus, que experiência maravilhosa relacionada ao louvor. E aí eu também quero abranger ao presbítero Lucas na obra do Senhor. O Senhor que é coordenador de área, né, vive exatamente para quem, né, como o Senhor mesmo disse, temos bastante público nos acompanhando. E na nossa igreja, o coordenador de área, ele vive só da obra de Deus. Não tem um trabalho fora, não tem um trabalho secular. Mas enquanto o Senhor está exercendo o seu trabalho na obra do Senhor, ao utilizar também o seu instrumento, o Senhor já viu derramamento de Deus, experiências maravilhosas da parte de Deus com o uso dos instrumentos? Eu fiquei pensando aqui nessa pergunta, eu não posso mentir, né? Eu não vou fazer isso. Então, assim, que eu tenha conhecimento, ninguém nunca chegou para mim para dizer, quando o senhor estava tocando, aconteceu isso comigo, aquilo comigo. Eu não vou dizer, eu não tenho essa experiência ainda de dizer assim, enquanto eu estava tocando, de alguém receber algo específico nesse sentido da parte de Deus.
Mas se tem, o senhor não sabe, né? Pode até ter. Deixa eu dizer, ninguém nunca chegou para me dizer, eu também nunca vi. Né? Glória a Deus. Muitas experiências podem estar aí ocultas, vamos orar para Deus revelar. Agora vamos também saber da nossa irmã Miriam e da nossa irmã Vitória. Miriam também utiliza as redes sociais para louvar, adorar o Senhor. Já tiveram algumas experiências que possam compartilhar acerca da adoração, do louvor? Como o presbítero falou, se teve, ainda não chegaram para me contar, mas eu acredito que Deus fala com as pessoas através da nossa adoração. E aí, Vitória, tem alguma experiência em especial acerca, às vezes na infância, na adolescência, né, ou através de um hino, de um determinado louvor, Deus tocou, batismo com o Espírito Santo, então podem ter muitas experiências. São tantas as experiências desde pequena, né? Cresci num lar cristã, graças a Deus. E foi sempre uma coisa da nossa família, sempre louvar, sempre, principalmente o hino 193, se não me engano é Pelo Sangue. A gente sempre louvava, não importa, estava ali, quando, principalmente que eu tenho 3 irmãos, e quando os menores ficavam doentes, a gente sempre se encostava ali do lado da cama e começava a louvar. Pelo sangue, pelo sangue. E foi um hino que a gente cresceu ouvindo, esse hino. E em todo momento, até agora, em todo momento eu sempre estou louvando. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim. E esse hino marcou muito a minha infância, não só a minha, mas como a dos meus irmãos, desde pequenininhos. Que é o 192 da harpa cristã. Isso. Glória a Deus. E vocês, com certeza, têm preparado aí um hino maravilhoso para adorar a Deus, para louvar a Jesus. Qual é o hino da sequência? Soberano, de Armando Filho. Que maravilha. Cantemos juntos este hino, este louvor. Você que está em casa também, se conhecer a letra, pode ficar à vontade para também adorar a Deus com este louvor maravilhoso. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar para teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberana és tu, Senhor. Soberana és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Glória a Deus, como o nosso Deus é soberano. Você que está em casa, temos muito para agradecer ao nosso Deus. Ele é merecedor do nosso louvor, da nossa adoração. Se por algum acaso você pode estar triste, sem esperança, saiba que o nosso Deus ele é soberano, que ele é fiel e que ele está cuidando de sua vida, está cuidando de você, detalhes por detalhes. E se você ainda não aceitou Jesus, ele te ama, tem um plano na sua vida, porque hoje o tema é falando sobre adoração. E Lucas, estamos recebendo 2 convidados especiais aqui no estúdio, o presbítero Lucas Farias e
e também o jovem Jonatas, que estão compartilhando mais acerca desse tema. Hoje é o segundo programa especial alusivo ao tema central do Simpósio de Doutrinas. Lucas, vamos aproveitar mais nosso convidado. Infelizmente já está no final da nossa entrevista, mas vamos aproveitá-los mais. Isso, enquanto estamos aqui, né? Infelizmente o tempo corre, o tempo passa, mas vamos aproveitá-los e vamos já abrir um espaço para o presbítero Lucas e o jovem Jonatas deixarem uma palavra, uma mensagem direcionada à mocidade que agora está acompanhando com relação à verdadeira adoração. Fique à vontade, o nosso presbítero inicia, depois o irmão Jonatas também deixa a sua palavra como um jovem. Amém. O que eu posso dizer à mocidade, né, que hoje, como um jovem casado, já tendo conquistado algumas coisas que para muitos jovens ainda é um sonho, né, eu posso dizer que vale a pena. Em primeiro lugar, vale muito a pena você viver uma vida de adoração a Deus. Lembrando sempre, né, do conceito que a gente falou aqui, uma vida de dedicação ao Senhor. Essa é a primeira coisa que eu digo. Vale muito a pena. Então, vocês, talvez hoje, tenham desafios maiores do que eu enfrentei quando era jovem, né, quando estava na idade de vocês. Mas o Deus que vocês servem é o mesmo Deus que me ajudou. Ele não mudou, o poder dele não diminuiu. Então, se vocês colocarem como uma prioridade, né, e buscarem intencionalmente adorar a Deus na sua vida cotidiana, nos planos para o futuro, nas escolhas, desde as mais simples às mais complexas, se o objetivo de vocês for de adorar a Deus, de honrar a Deus, Deus ele vai ajudar e honrar vocês. Eu sempre fiz uma oração. Quando eu era jovem, eu li isso em algum lugar, não lembro onde agora, mas eu orava e dizia assim: Senhor, cumpre em mim os planos que estão no teu coração e no meu. Aqueles que estiverem só no meu coração, rasga, jogue fora e cumpra somente aqueles que estão no meu e no seu. E eu lembro que eu fiz um pacto, né, com Deus. Hoje eu posso falar, eu disse assim: Senhor, numa tarde eu estou entregando ao Senhor todas as chaves das portas do meu coração. Todas as áreas da minha vida, eu estou entregando a única cópia que eu tenho na mão do Senhor. O Senhor pode entrar onde quiser, mexer no que quiser, tirar e colocar o que o Senhor quiser. Porque tudo o que eu quero é que o Senhor faça comigo a sua vontade. Não era uma pessoa perfeita, entende? Errei, tive minhas dificuldades, então, como ser humano, né, isso é normal. Mas o que eu estou dizendo é que precisa haver um sentimento, um objetivo de, acima de qualquer outra coisa, agradar a Deus. Esse é o ponto. Adorar a Deus. Eu quero casar, mas eu quero que o meu casamento seja para a glória de Deus. Se for isso mesmo, Deus vai lhe ajudar. Deus não vai escolher por você, mas Ele vai lhe ajudar a escolher dentro desse objetivo. E por aí vai. Senhor, eu quero ser um profissional de determinada área, eu tenho esse sonho e eu quero fazer para a tua glória. Não quero ser só mais um profissional. Eu quero ser alguém que vai te adorar com o que eu sou. Então eu digo para vocês, jovens, coloquem isso como prioridade na vida de vocês. Adorem não só cantando, amém? Adorem colocando Deus como a prioridade máxima, acima de qualquer coisa. O versículo que eu tento seguir é aquele: buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não vamos usar um termo que muitos vão entender, não vamos romantizar a adoração. Não é fácil. Não é uma coisa simples de você chegar na adoração. É complicado. Só que quando você chega na verdadeira adoração, sua vida está feita. Quando você chega na verdadeira adoração de uma vida íntegra com Deus, você está tranquilo. Aí, que nem o presbítero falou, as demais coisas vai ser acrescentado.
quer seja casamento, quer seja profissional, quer seja em qualquer coisa na sua vida, Deus, Ele faz, mas nós primeiro devemos adorar. Não é fácil, não é complicado. E às vezes a gente passa por situações difíceis, por situação complicada, que a gente pensa que ninguém está nos vendo, que ninguém está lá nos acompanhando. Mas eu te digo nesta tarde de domingo uma coisa: adore ao Senhor. Que através do seu louvor, através da sua adoração, Deus irá fazer coisas novas e lindas na sua vida. É complicado a vida do ser humano, do que a gente vive, o que a gente, principalmente nós jovens, nós pensamos: o que será do nosso amanhã? O que será que eu vou fazer? O que será da minha vida? Qual curso eu vou escolher? Qual carreira profissional eu vou fazer? Mas eu te digo, viva o hoje na presença de Deus. Viva o hoje com Deus, que amanhã, eu lhe garanto, que já está pronto e já está preparado. Porque Deus, Ele não vai jogar nada, entre aspas, jogar, né? Não vai nos dar nada que nós não podemos alcançar ou suportar. É difícil, complicado, mas adore ao Senhor. Com suas vestes, com seu modo de viver, com seu modo de agir, glorifique ao Senhor, adore ao Senhor, que daí coisas lindas acontecerão em nossas vidas. Seguindo através desse versículo, buscar Deus em primeiro lugar, muitas coisas aconteceram em minha vida. Não é fácil, né? Não é fácil a gente buscar primeiramente a Deus e as outras coisas. Um exemplo que eu sempre gosto de seguir é o salmista Davi, que ele, na adoração verdadeira, ele adorou a Deus. Amém? E olha, esse domingo à tarde de muitas bênçãos, de muita edificação para a sua vida. Lucas Sobrinho, infelizmente estamos chegando nos instantes finais. À vontade que dá de aproveitar os nossos convidados pelo resto da tarde e da noite, mas já tem culto, né? Não podemos nos prolongar, mas gostaríamos de abrir a oportunidade para o presbítero Lucas e o irmão Jonatas trazer as considerações finais. Quero agradecer ao nosso pastor, Elci, por esse incentivo que ele tem dado, né, à mocidade da igreja, através desse programa. Agradecer a confiança também dele nos permitir estar aqui para compartilhar um pouco, né, da palavra do Senhor, da nossa experiência. Agradecer a equipe do programa, que sempre nos recebe muito bem, né? Tantos os que os irmãos vêm aqui, tem uma equipe maior ainda que está aqui na parte técnica. Que Deus continue abençoando vocês, tá certo? E que essa palavra, né, que a gente compartilhou aqui possa ser de edificação, de crescimento para a vida da igreja, especialmente a mocidade, né, que é a força da igreja, que vocês possam realmente ouvir e seguir tudo aquilo que foi falado pela palavra do Senhor, e com certeza Deus fará coisas maiores e melhores na vida de vocês. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Eu quero agradecer a recepção, né, do programa Jovem, que nos recebeu tão bem, né? Também o nosso pastor, pela confiança de estarmos, né, ativamente na obra do Senhor, né? E agradecer por esta atenção. E eu solicitei a irmã Ruama para abrir um parêntese referente a quem quiser estar entrando na banda Marcial Harmonia Celeste, daqui filial de Petrolina. Vai estar abrindo as vagas segunda-feira, agora, certo? Segunda-feira amanhã, né? Vai estar abrindo as vagas da banda Marcial Harmonia Celeste, ok? Terão 12 vagas para o pelotão, 15 vagas para o pelotão, 10 vagas para a melodia, 10 vagas para a percussão. Então, vamos enviar o link do Google Forms para os coordenadores de áreas, e também será postado nas nossas redes sociais, BMHC oficial, ok? Então acesse lá e se inscreva para a banda, amém? Deus abençoe. Glória a Deus. E olha, recadinhos finais aqui para você que está acompanhando o programa Jovem Mais. Já estamos na contagem regressiva para o Congresso de Adolescentes. E você que é adolescente, quer fazer a sua inscrição, o que deve fazer, Lucas Sobrinho? Procure até o dia 15 desse mês a sua dirigente da União de Adolescente ou também o seu coordenador da sua área, certo? Procure eles,
realize a vossa inscrição, né? Vão pedir alguns dados, alguns documentos, algumas informações bem básicas, bem simples. Está sendo abordado, será abordado na prova do vestibular bíblico o livro de Romanos, se eu não estou enganado, né? Romanos será o tema, será o livro base para a prova do vestibular bíblico. Se prepare, compareça nos simulados, nos estudos e com certeza vai ser uma bênção. Procure até o dia 15, só reforçando, a sua dirigente da União ou o seu coordenador de área para realizar a sua inscrição. Quem sabe no dia do congresso estaremos entrevistando você aqui no estúdio do Jovem Mais, aos primeiros lugares do vestibular bíblico. E só reforçando, no próximo final de semana, dia 18, teremos a abertura do simpósio de doutrinas aqui da filial em Petrolina. Adquira sua revista, é um material muito bom para você estar se aprofundando mais sobre esse tema marcante, a adoração, a essência da vida cristã. Lucas Sobrinho, estamos chegando ao fim, mas antes de mandar os agradecimentos, gostaria de deixar uma conclusão que tem aqui, né, na lição, nessa segunda lição. O programa de hoje foi baseado na lição 2 e na lição 3, diz assim, olha: mescle amor, devoção, admiração, comunhão, humilhação, piedade, contrição, reverência, gratidão, louvor, contemplação. Leve ao altar de Deus. Você está pronto para adorar. Olha, essa aqui é a conclusão de uma das lições e é apenas o início, porque tem mais 2 jovens mais especiais abordando esse tema. Foi uma honra muito grande receber aqui o presbítero Lucas, o auxiliar Jonatas, compartilhando experiências marcantes. A gente viajou até um pouquinho para a obra missionária, saber como os nossos irmãos da Argentina adoram ao Senhor. Desde já mandamos um abraço especial para todos os jovens que acompanham da obra missionária. Aqui de Petrolina tem uma família missionária, o pastor Jorge, a missionária Daiane. Um abraço especial para todos os nossos irmãos que estão na obra missionária na Argentina e também aí em vários países pregando a palavra do Senhor. Mas é momento, Ruama, de encerrarmos o nosso programa. Uma pena, não é? Nós aprendemos muito, foi bastante rico o nosso programa de hoje, mas queremos mandar, antes de encerrar, uma saudação, fazer menção aqui de toda a liderança, de todas as lideranças que estão envolvidas no programa Jovem, para que esse programa venha ao ar, certo? A começar pelo nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, o nosso pastor local, pastor Elci Ribeiro, e também a supervisão das campanhas evangelizadoras, na pessoa do presbítero Eliel e também do presbítero Ari Kleb, que inclusive acabou de concluir mais uma reunião, não é, para todos os dirigentes de campanhas evangelizadoras, promotores de missões. Deus abençoe a toda a supervisão das campanhas que está na direção geral aqui do Jovem Mais. Mas tem uma equipe que está nos bastidores. Hoje o nosso diretor foi o nosso irmão Gabriel. E quem mais está hoje aqui? Estamos ainda também com o pessoal, né, das câmeras, que são liderados pelo irmão Felipe Deodato. Está aqui também sua equipe escalada, o irmão Júnior, o irmão Joás, o irmão Samuel também. E aqui, esses são o pessoal dos bastidores, né? Mas hoje também nos convidados à frente das câmeras esteve o presbítero Lucas, o irmão Jonathan, agradecemos pela disponibilidade. Esteve também cantando e daqui a pouco vai ter a sua oportunidade, né, final, as irmãs Miriam e a irmã Vitória, né? É uma bênção a vossa presença. O irmão Tiago também esteve aqui tocando durante toda essa programação. E temos também a nossa irmã Angélica, que hoje foi responsável pelas fotos que vocês vão ver em breve postado nas redes sociais aqui, que faz parte da equipe de mídia. Deus abençoe. E daqui a pouco você vai ver aí os trabalhos da nossa irmã sendo publicado lá no nosso Instagram. Se você ainda não segue o nosso Instagram, você está convidado. Abra aí o seu aplicativo, procure @programa Jovem Mais e siga a gente, acompanhe as nossas programações, os nossos avisos, os nossos alertas. Por lá saem também as enquetes, né? Para apresentarmos o nosso programa. Olha, e se Jesus não voltar, já tem culto às 18 horas em todas as congregações aqui da filial em Petrolina, Lagoa Grande, em todo o Pernambuco. E também, próximo final de semana, temos mais Jovem Mais e o início do Simpósio de Doutrinas. Com certeza. Ruama,
Foi um imenso prazer, foi uma alegria estar contigo nesta Amém, tarde. Lucas. Igualmente, um abraço especial para todos vocês que estão acompanhando pelo YouTube e também pela 106,7 FM. E agora vamos saber das nossas cantoras convidadas, suas considerações e também qual é o hino que vai fechar com chave de ouro, porque, olha, convidados, nós vamos adorar o Senhor agora e no final do Jovem Mais. Miriam, e aí, pode ficar à vontade para fazer suas considerações. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade, a recepção do programa. É sempre um prazer estar aqui louvando e agradecendo o nome dele. Queria agradecer a Deus, né, primeiramente, a todos, né, que estão assistindo e a essa equipe maravilhosa do programa Jovem. Vocês são uma bênção. Deus continue vos abençoando. Agora vamos adorar a Deus. Qual hino vai ser escolhido para todos do estúdio adorarmos e bendizer ao nosso Deus? E no deserto, de Ariane. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim.